Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos crescer, amadurecer e entendermos que somos a oferta em favor dos outros. Por isso, precisamos olhar e observar o nosso cuidado com o irmão que é mais fraco. Como devemos agir? Qual deve ser a nossa atitude? Como instruímos e os conduzimos à maturidade e à expressão da vontade do Pai. Precisamos pensar o reino de Deus, a igreja, a família de Deus, de maneira simples, de maneira que haja um entendimento e a transposição de entendimento com relação ao que é uma família e o que é a família de Deus, pois tudo que Deus criou tem o propósito de nos ensinar e de nos conduzir à maturidade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 8, verso 11 e 13, afirma: E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. O que Paulo está falando? Na realidade é que a gente precisa entender as coisas e compreender. Se somos maduros, entendemos e agimos segundo aquilo que precisamos fazer. Não se trata do nosso saber, não se trata do nosso entendimento, mas do outro, do entendimento do outro, da compreensão que tem e de como ele precisa crescer e amadurecer e como eu posso ser instrumento nessa vida. Como fazemos isso? Esse é o detalhe, essa é a questão. Para que ele possa amadurecer, eu preciso olhar tudo isso numa perspectiva diferente. Não pode ser numa perspectiva egoísta e nem de que, por eu ter o entendimento, eu posso fazer o que eu acho que eu preciso fazer. Não se trata disso. É como uma família, como um pai de família, como um pai, uma mãe, que entende e compreende, muitas vezes por causa do filho, por causa dos filhos, da educação dos filhos, abre mão do que fazer, do que gostaria de fazer, do que poderia fazer, para que eles possam crescer e amadurecer. Por exemplo, é um problema beber? Não, não é. Mas se você vê uma tendência de que a criança ou adolescente não está entendendo, o que você como pai faz? Você prefere não beber para que ele não tenha um exemplo, para que ele possa crescer, amadurecer, entendendo que a bebida nem sempre faz bem. E que a gente precisa aprender na realidade a beber de forma regrada, controlada. E na questão, por exemplo, de palavrão. Se você fala palavrão dentro da tua casa, o que acontece com os filhos? Eles aprenderão a falar palavrão e será normal para eles. Mas isso é bom? Não é. Isso os conduz a um processo de socialização aceitável? Não. E o que nós fazemos como pais? Deixamos, controlamos e não falamos palavrão. É problema falar palavrão? Não, não é. Mas é educado em termos social? Não é. E deixamos de fazer. Por isso, a questão da igreja não é diferente, são tantos outros exemplos que a gente faz ou deixa de fazer, e fazemos ou deixamos de fazer não porque gostamos, mas como um processo educativo, como um processo para ensinar, para conduzir as pessoas ao processo de amadurecimento, e nós precisamos amadurecer. Trata disso, de nenhuma outra coisa. Por isso, se eu mesmo sabendo que alguma coisa não é problema, não é errado fazer, mas se aquele que é fraco irá basear a sua atitude na realidade para fazer alguma coisa sem o entendimento, o que ele vai fazer? Ele não vai amadurecer, não vai crescer. E como nós, sendo maduros ou pais espirituais, devemos, pais, tios, irmãos mais velhos, o que nós precisamos fazer? Nós muitas vezes precisamos pensar, avaliar e deixar de fazer. Não por nossa causa, mas por causa deles. Para que eles cresçam, para que eles amadureçam, para que eles entendam o que é preciso fazer. Precisa haver crescimento, precisa haver entendimento, precisa haver amadurecimento. Para que haja a compreensão
de todo o trabalho, de todo o propósito de corpo, para que haja o discernimento do que precisa e do que pode e não pode fazer. Não é uma questão de ser ou não ser pecado para nós, mas de quanto isso ajuda ou não ajuda no crescimento e no amadurecimento do outro. Por isso, Paulo fala acerca disso. Nós que somos maduros precisamos avaliar, pois não se trata do conhecimento, não se trata do saber e nem do nosso entendimento, mas de como isso impacta na vida do outro e podemos deixar de fazer, se isso irá ajudá-lo no processo de crescimento e amadurecimento. Essa é a questão que nós temos que avaliar. Igreja, família de Deus é isso, é entendermos essas coisas. Fazermos o que precisa ser feito para que haja edificação, para que haja o crescimento, a maturidade, o entendimento da vontade de Deus e o quanto nós precisamos aprender a sermos oferta em favor do outro. Por isso a gente precisa amadurecer, crescer no conhecimento de Deus, da sua vontade e fazermos das nossas vidas a verdadeira oferta que traduz o Pai, que revela o Pai ao mundo, que manifesta o seu amor, sua graça e que revela quem somos nele. As obras que praticamos têm e devem revelar o Pai. Caso contrário, não viveremos na plenitude da vontade de nosso Deus e seremos simplesmente instrumento de tropeço na vida dos outros. E nós não podemos ser isso, porque somos maduros e sabemos o que podemos ou não podemos fazer. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai e sermos instrumento para a sua glória, expressão e louvor do seu nome. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e fazer das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai em favor dos irmãos, para que cresçam, amadureçam e revelem o Senhor. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus seja sobre a vida de vocês. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.